Seja bem-vindo ao segundo Eu Começo podcast, podcast do estilo de vida, do treinamento físico, da obesidade, do movimento. Hoje com duas convidadas super especiais, já vou falar delas, só antes pedir para vocês compartilharem o conteúdo, se inscreverem no canal, ativar o sininho. Então, tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Falou tudo, hoje você não esqueceu de nada. Não, tem que curtir o episódio. Tem que ver, né, o tal do joinha. Tomei Antes- esporro da Malu no episódio passado, Antes de assistir, já curte. que eu esqueci. Eu sempre esqueço alguma porra. Tem que aprender com elas sabem fazer isso. A gente deixa gravado, essa é a diferença. É. Inteligente, né? Quem sabe quem raciocina não paga. Estou aqui hoje com as meninas do Talk da Saúde, um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. Essa caneca especial com a qual eu fui presenteado e eu aproveitei para homenageá-las aqui no episódio. Agradecer demais a presença de vocês. Edma Alves, grande amiga de muito tempo. Já citou meus desafios lá na época do Citar América. E na minha volta à parte técnica da profissão, que eu fiquei afastado, foi uma das pessoas que mais me ajudou com conteúdo, com muitos atalhos. Já falei isso em outros podcasts, não vou ficar repetindo, vocês já sabem minha gratidão por isso. E ainda de quebra me apresentou a Rafa Brandão, que tanto me ajudou lá naquele período da Bodytech, na gerência de musculação, com criação de conteúdo, com treinamento, uma máquina aqui da educação física. Então, estou diante de duas feríssimas que eu sou muito fã, para falar de movimento e de saúde. Aquela pergunta que vocês sempre fazem para alguém, pelo que eu entendi, vocês já vão começar nessa parte. Então, vou passar a palavra aqui para o meu amigo Pedro, para a gente poder começar. Muito feliz que vocês estão aqui, viu? Obrigada. Começar direto, só agradecer vocês o convite. Sei que tempo é corrido, então quando a gente se dispõe a fazer uma coisa assim, é sempre importante a gente ressaltar e agradecer, porque realmente é um trabalho que demanda tempo e por isso a gente sempre fica muito grato por todo mundo que vem aqui. É óbvio que a gente também já convida os amigos que a gente, né, tem uma certa confiança e acredita que vão comprar o barulho, né? Mas de qualquer maneira é sempre importante ressaltar isso. Eu não tive o privilégio de trabalhar, estava na Estação do Corpo com as duas, mas eu falo enquanto sala de musculação, né, enquanto ambiente, compartilhar o ambiente de movimento com vocês. Não tive essa oportunidade, mas acompanho sempre o trabalho de vocês de rede social e o Alan, a palavra dele para mim é um mantra, então tenho total noção da grandiosidade, da capacidade de vocês e do quanto vocês contribuem para a profissão. Então, ficamos honrados com a presença de vocês aqui. Muito obrigado. A gente fica feliz demais, né, Edma? Falo por mim e tenho certeza que a Edma corrobora com isso. Para mim é um prazer estar aqui, máximo de admiração por vocês, e é aquele convite que a gente fala assim, vamos, não sabe nem o que é. Então é um prazer, gente, obrigada vocês pela confiança. Mais tempo de trajeto do que de episódio. Realmente elas gostam da gente, Pedro. Vale a pena. Aquela ajuda que eu te dei quando você voltou, eu gosto de ajudar pessoas assim, que você manda um monte de artigo e elas te devolvem com resumo, entendeu? Ou com podcast. Então é fácil ajudar pessoas assim. Foi um enorme atalho, eu ia perder um tempinho ali, provavelmente 1 ou 2 anos. Sou fã, você sabe. Pedro, a gente não teve a oportunidade de trabalhar junto, mas seu nome ultrapassa barreiras, já fui em cursos vários. Enfim, é um prazer. Eu falo isso sempre, assim, quando o CrossFit chegou no Brasil forte, eu era coordenadora de uma academia e, como tudo novo, gerou um preconceito da minha parte. Quando eu vi você e Léo Almeida entrando no esporte, fez eu olhar para o esporte e falar, cara, eles são muito inteligentes, se eles estão no esporte, o esporte tem coisas interessantes. Então, o seu nome é acima do ambiente, assim. Então, você me fez estudar uma coisa que eu nem imaginaria estudar na época. Então, o nome de vocês chega além do que vocês imaginam. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Passar aqui as gentilezas iniciais. Certo. Vamos a uma parte que interessa, que é aprender com elas, aprender com vocês. E eu tenho certeza que o nosso público vai aprender demais também. Vocês têm um podcast que é o Talk da Saúde, como eu já falei. Então, acho que ninguém melhor do que vocês para a gente começar aqui o nosso papo dizendo por que é importante enquanto profissional de educação física, profissional de saúde,
falar de saúde, profissional do movimento, que especificamente eu acho que nós podemos dizer somos profissionais do movimento? Acho que posso começar? Pode, vai lá. Acho que a melhor forma de responder isso é contando um pouco da nossa história, né? O Toque da Saúde, ele nasceu na época da pandemia, era live ainda de Instagram, a live começou a bombar, a gente tava com tempo muito sem nada pra fazer. E aí, a ideia acho que foi sua, né, Edma? Não me lembro muito bem, mas a gente começou fazendo live porque a gente pensava, cara, a gente tem muita coisa legal pra compartilhar com as pessoas, veio a pandemia aí, vamos nos unir com as pessoas boas, vamos falar para profissionais na época, né? A gente começou falando para profissionais. Vamos jogar pro mundo aí. Essa galera aí de Recife, de São Paulo. Aproveitamos esse boom da pandemia e pegamos o melhor. E a ideia de falar sobre saúde é que a gente via que quanto mais a gente estudava, menos a gente sabia e mais a gente tinha que estudar de outras áreas. Então, ficava muito preso ao movimento em si. Não falando movimento, mas a educação física. A gente via que para entender de educação física, a gente tinha que ir em outras áreas, em várias áreas. Então, o Toque da Saúde nasceu para isso, para juntar profissionais de outras áreas com um bem comum, que é falar sobre saúde integrada. Então, é educar esses profissionais. Agora mudou um pouco, né? A gente aumentou muito esse alcance de não só para profissionais, porque a gente viu o quanto falar de saúde é importante para todas as pessoas, e principalmente focando em saúde com estilo de vida e arrastando asa para o nosso pilar, que é o movimento, né? Então, o Talk nasceu dessa forma. Eu acho que a importância de falar sobre saúde é porque não tem como não falar de saúde, né? Todos os nossos hábitos diários, elas estão ligados com a saúde, e eu acho que é uma fase na vida da pessoa que ela vai olhar para isso. Então, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar pelo olhar de eu preciso cuidar da minha saúde. Quem a gente conhece que nunca falou isso? Então, é um pouco por aí. O Talk também vem com a ideia de, como o nome já diz, de abrir conversas, né? A gente entendia que estava uma saúde muito centrada no médico. As pessoas pensavam em saúde, pensavam logo na medicina, e a gente começou a entender que se a gente fosse pensar em saúde, a gente teria que pensar em várias áreas dos profissionais de saúde. Então, como fazer para esses profissionais de saúde conversarem? Como que uma profissional de educação física vai chegar e vai convidar um neuro para conversar sobre um tema em comum deles, que são profissionais de saúde? Então, a gente pensou, cara, nada contra, mas eu acho que a gente tem que horizontalizar mais isso. Não pode ficar tão hierárquico o médico e os outros profissionais de saúde. Então, o Talk veio para colocar todo mundo na mesma importância, para as pessoas comuns perceberem que todo profissional de saúde é capaz de ajudá-la a chegar nesse objetivo dela, que é ter saúde. Acho que vale também lembrar, que a gente sempre pergunta o que é saúde, né? Acho que a gente encara a saúde como um processo, e não como um fim, né? Não vai ter um momento que você vai falar assim, tenho saúde. Né? É sempre um processo. Então, a gente encara como a melhor maneira de você vivenciar esse processo de saúde, que é a sua vida, é ganhando informação, ganhando conhecimento sobre isso. A gente não vê outra forma sem ser a pessoa tomando conta da própria vida. Por mais que ela tenha dinheiro e possa contratar vários profissionais de saúde para ajudá-la no caminho, a gente vê muito a importância dela assumir esse papel de protagonismo da saúde dela. Então, o Talk também vem para isso. Se você quiser ter informação de qualidade aqui, basta você ouvir esse podcast semanal, quinzenal, que você vai começar a gerenciar melhor até as informações que você recebe dos profissionais. Porque a gente sabe que a ciência ela pode trazer vários olhares sobre o mesmo artigo ou sobre o mesmo conhecimento. Então, qual profissional que você vai querer trazer para perto de você para você gerenciar? Na própria pilar de movimento, a gente aqui é capaz de dar 4 aulas completamente diferentes. Mas pro objetivo dela, qual que seria aqui o melhor profissional para gerenciá-la e conduzi-la nesse caminho? Então, também vem nessa ideia de, sendo um resumo, de fazer profissionais de saúde conversarem de uma forma bem horizontal, sem hierarquia. Todo mundo é importante para conduzir as pessoas para a saúde. E segundo, gerar conhecimentos de qualidade para o público leigo poder ser autônomo e principal nas suas escolhas de saúde. Toque da Saúde, isso. Podendo voltar um pouquinho mais na minha história,
Eu brinco que quando eu caí de paraquedas numa sala de musculação, porque eu era obrigada a fazer estágio, mas eu nunca fui uma pessoa que gostava de treinar. O Alan eu sei que gostava, não sei se adolescente o Pedro gostava, a Rafa gostava antes de ser profissional. Eu não gostava, não. Você ia Passei porque... essa imagem? Não sei se gostava, mas você treinava. Treinar o quê? Mas você Não, por status. Você não Treinar treinava? musculação, É. treinar o quê? Treinar musculação. Ah, tá, músculo não. Antes de ser profissional. Eu fazia força para jogar vôlei. Era Boa. diferente. Eu não fazia nada. Eu caí numa sala de musculação sem nunca ter nem entrado como cliente. Eu era obrigada a fazer estágio. Então eu não me identificava e não queria atender pessoas com o objetivo de estética. Vocês vão lembrar que no início dos anos 2000 era bem dividido, assim, ó. Essa pessoa veio buscar estética e essa veio buscar saúde na academia. Era engraçado, eram como se fossem duas tribos diferentes, assim, na academia. Então, O mais engraçado é que a entrega é quase sempre amigo. é isso, era isso. Mas como eu não me identificava com o público da estética, eu fui buscar o público qualidade de vida, vamos dizer assim. E aí eu comecei a perceber que o que eu sabia de educação física não era suficiente para ajudá-la. Então, também esse processo de dar um baque, assim, tipo, caramba, qualidade de vida eu não vou conseguir entregar sozinha, só com conhecimento da atividade física. Óbvio que isso demorou uns 10 anos para eu começar a ter novos conhecimentos, mas eu acho que saúde é isso. Se você quer se nomear um profissional de movimento focado na saúde, você tem que abrir seu olhar para muitas outras áreas, como a Rafa falou. Acho que, resumidamente... Legal. A gente, eu não sei se eu já falei, tá chegando um momento complicado da minha idade. Porque eu penso as coisas assim, aí tenho medo de eu estar falando de novo, e às vezes eu não falei ainda. Mas isso aqui é um retorno do collab que a gente fez. Eu não pensei nisso, eu pensei nisso hoje aqui. Falei, caramba, a gente já esteve com vocês no Talk, vocês chamaram para um collab. Online. Online. Mas, na verdade, não é um collab, não. Progredimos. Entrevistadas pela gente. Com uma pauta que eu troquei com elas, mas nós somos rebeldes. Invariavelmente, a gente foge da pauta. Eu mando para ele e pede qual é a pauta e não lê. Eu mando, mas eu já sei que ele não lê. E aí, mas a gente não vai fugir do tema central. Vocês, tem pouco tempo, começaram a ir para um lado um pouquinho mais direcionado da questão do estilo de vida, participando até de eventos. É curiosidade, porque tem tempo que eu não converso com vocês, e o que é legal, assim, a amizade... Assim, eu estou um tempão sem falar com as duas, e quando eu encontro parece que eu vi ontem. Mas vi ontem com algumas coisas desatualizadas. Teve um episódio com a Rafa Falei, como é que tá o estudo de tal tema? Ela, eu estudando tal tema? Falei, porra, você me mandou um negócio, eu mandei material. um podcast pra ele, ele já achou que eu tava como? Não, estudando tudo aqui. Mas eu resgatei a conversa. Estou interessadíssima nesse tema, eu sempre tive isso, desde criancinha, não sei o quê. Não sou só eu que tem esses problemas do esquecimento. Mas, enfim, vamos deixar essa parte lá. Bem, e ela apaga tudo no WhatsApp. Apago. E eu apagava, eu parei de apagar. Então, eu resgatei a conversa só para espizinhar. E aí, então, voltando aqui, vocês foram para esse caminho do estilo de vida? O que levou? Tá lá ainda, não tá? Como é que vocês... E aí, sim, dentro de uma das coisas que vocês mandaram, como é que vocês contextualizam isso com a atividade física, que está dentro do processo de mudança de estilo de vida? E essa relação histórica da atividade física com a saúde, com... Antes delas passarem para aí, dentro dessa perspectiva, no tempo todo que você está no Talk, assim, qual você teve alguma carreira que teve mais resistência a você conseguir esse objetivo de dar essa horizontalizada no conhecimento? O médico realmente é mais complicado? Ou o psicólogo, sei lá, o nutricionista? Tem alguma, fisioterapeuta, porque é mais parecido com a nossa área? Tem alguma que é mais difícil de conversa ou você não sente nada disso? Bom, quer responder primeiro? A gente tem opiniões bem diferentes, né? Então é melhor... Uma pergunta tem que ser... Tem que ser as duas. Eu não achei, porque... Cara, por incrível que pareça, as pessoas que vinham até... Óbvio que hoje dá por ficar tão comum ver podcast, as agências entram muito em contato com a gente, aí é o tema que eles jogam lá, é desse jeito. Mas na nossa trajetória do Talk, as pessoas que chegavam para conversar com a gente, elas eram muito bem envolvidas do nosso jeito de abordar a saúde, sabe? Tanto que vira e mexe, a gente falava sobre o episódio que teve 2 semanas que passaram. Aí calhou no próximo episódio uma pessoa chegar para gravar com a gente que foi referência de... Então as coisas começaram a
a fazer muito sentido dentro da nossa proposta. Então eu não me lembro. Tu lembra de alguém que deu um problema? Tanto que eu acho que não teve episódio que a gente. Acho que teve um só episódio que nós gravamos que não foi ao ar, mas por escolha da convidada. Mas por algum motivo as pessoas já vinham assim. Óbvio que tem uma pesquisa, né? A gente olhava quem era aquele especialista, o que ele falava, como é que era a atuação. Mas acontece de chegar aquela pessoa ali e ser totalmente compatível com a proposta do Toque da Saúde. Mas eu não me lembro. As pessoas eram muito. Abraçavam muito a causa de que eu sou o meio para isso, só que eu dependo de muitas outras pessoas. Eu incluo a pessoa, o indivíduo que eu estou tratando como cliente, paciente, naquela abordagem e tudo flui. Não sei se é sorte. Não sei se foi da nossa pesquisa. É engraçado, eu senti no início, eu sentia que tinham profissionais pensando da mesma maneira, mas todos escondidos. E como o Talk começou a dar voz para eles, era engraçado. A gente convidava as pessoas, aí ela falava assim, cara, eu tenho 3 pessoas para indicar vocês, que é a cara de vocês têm que conhecer fulaninho, fulaninho, fulaninho. Aí a gente entrava em contato. Então é como se tivesse uma rede querendo falar sobre saúde dessa maneira, mas que não tinha meio que o lugar para falar de saúde dessa maneira. E isso foi talvez os nossos 2 primeiros anos. E aí, como a Rafa falou, começou a chegar a agência procurando a gente. Daí a gente fazia uma pesquisa, mas sempre havia o risco de chegar lá e a pessoa... Mas, assim, sortes, assim, incríveis de a gente achar profissionais que... Talvez a agência também tenha dado uma pesquisada na gente, também não indicaria profissionais que não fossem... Mas a gente nunca teve uma situação... Vou te falar que a situação mais constrangedora que eu tive foi com um profissional de educação física. Por incrível que pareça. No sentido de determinístico, muito certeza, muito querer dar muito... Só o jeito dele, o dele estava certo, só o jeito dele estava certo. Durante o episódio? A gente tem um... A gente que está há muito tempo no mercado, tem um... Existe essa coisa, Você né? vai As lembrar, pessoas gostam muito de falar isso, da boca para fora, assim, só que na hora que recebe alguém com alguma recomendação de um médico para fazer alguma coisa, fica... Cara, é isso. É isso. Né? Você recebe e ele tá te mandando ali, ele não quer mandar você a maneira como é que você vai fazer o seu trabalho. Simplesmente, ó, fica atento para isso aqui. E as pessoas veem isso, o que eu vejo de reclamação é enorme. Por isso que eu perguntei isso. Não. Que bom, é bom escutar isso, porque... Não me lembro, nem me marcou essa pessoa. Mas não, foi... Mas a gente comentou. Mas a gente já esperava que a pessoa fosse assim ou não? Acho que não. Não tanto, eu acho, como ela foi. Fofoqueiro que sou, quando acabar o episódio, eu vou querer saber. Não, mas... Se foi eu... Será que fui eu? Você me fala. Bom, sobre mas é isso, eu acho que existe uma rede mesmo interessada em conversas, tá? A prática é muito diferente, a gente sabe. Vou dar um exemplo. Quando a Caixa de Saúde de São José foi abrir aquele espaço que eles criaram aquele prédio novo lá, eu tive a oportunidade de ser convidada para ser uma profissional de saúde, de educação física lá dentro. E aí eu fiquei toda empolgada, porque tinha um pouco de medicina de estilo de vida envolvido, tinha um pouco, eu falei, nossa, finalmente um lugar que a gente vai conseguir trabalhar e sentar numa roda, todo mundo na mesma cadeira. Ilusão, cheguei lá, era o médico que era meu chefe, né? Entendeu? Eu ia responder ao médico. E assim, todo mundo poderia, não tem problema, mas desde que você saiba disso desde o início. Não te venda uma coisa, você chega lá e depois é outra. Daí eu falei, olha, desculpa, eu esperava uma outra coisa, não era isso que eu estava esperando, então eu não vou poder aceitar. Então, vamos ser claros, olha, você vai vir trabalhar para um médico. Se aceita ou não, não tem problema nenhum profissional de educação física trabalhar para um médico, ou o médico trabalhar profissional de educação física, desde que seja uma relação clara desde o início. Me venderam um sonho, cheguei lá, não era. Então, sim, na prática é bem diferente, mas nas conversas tem muito profissional de saúde interessado em realmente falar assim, cara, a partir daqui é você. Você precisa me ajudar, porque eu não vou dar conta sozinho. Tem bastante médico, bastante. E a ideia do Talk também é um pouco disso, né? Mostrar que existem essas pessoas e a gente começar a puxar. Porque muitas pessoas falaram que depois foram no Talk, encontraram profissionais maravilhosos, já fizeram trabalho juntos. Isso é bem legal, sabe? Muito. A gente mostrar para as pessoas que tem pessoas que pensam desse jeito e fazer elas se conectarem em outros estados, né? Principalmente em outros países. Uma ótima contribuição. É isso que eu ia falar, uma baita contribuição isso. Obrigada. Acho que sobre o estilo de vida, o start, sem dúvida, foi o curso do Pablo.
Porque quando você tem acesso ao conhecimento do Pablo, é impossível você pensar em movimento sem pensar no ambiente que ele está, sem pensar na história de vida dele, nas experiências passadas, Sociais, né? nas escolhas dele, Uhum. no que ele come, enfim. Acho que a primeira mudança de paradigma e a abertura de olhar para fora da área da educação física foi o curso. E o segundo, a medicina do estilo de vida, que eu tive acesso à oportunidade de trabalhar numa clínica, a primeira clínica do Brasil, que realmente tinha a medicina do estilo de vida sendo aplicada. Então, peguei também, eu já conhecia essa médica, ela foi para os Estados Unidos fazer a especialização, e quando ela veio abrir a clínica, ela me convidou. Deve ter sido logo depois do curso, 2018. A gente fez o curso em 2017 do Pablo, e em 2018 essa clínica, 19, então estava tudo fresco, foi incrível. Mas aí veio a pandemia e tudo meio que parou um tempo. Mas os dois motivos grandes foram esses, da gente olhar para o estilo de vida, para os pilares. A medicina do estilo de vida, ela tem 6 pilares bem fixos, né? Então, já é um método, um olhar, já é uma coisa não fechada, mas já é um direcionamento muito grande do que você olhar. Então, você tem que olhar como a pessoa dorme, como a pessoa se alimenta, como ela faz atividade física, como ela gerencia o estresse, qual é a conexão social dela espiritual e como ela faz o controle das substâncias tóxicas. Então, você sempre está trabalhando com esses pilares para você falar que você está cuidando do paciente, seja... Substâncias tóxicas e... Você diz que cigarro, álcool, drogas... Eles Açúcar. consideram tela, Coisas que porque o são- açúcar não, entra tô na brincando, é porque alimentação, açúcar mas tá no- eles coisas que consideram são tela nocivas, também. né? É, coisas Tela- Medicamento, como é que entra? Entra nessa história? Entra. Tá. Então, para você chegar lá com qualquer problema, ele vai olhar para os 6 pilares sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, isso deu um boom também na nossa cabeça E aí você entra em questionários motivacionais, você entra em anamneses, você entra em vários conhecimentos de várias ferramentas que eu não fazia ideia que existia, ou que estava só no controle do médico. Entendeu? Que só o médico fazia. Então, você pega as ferramentas e distribui para todos os profissionais de saúde. Cara, você vai no congresso, a gente foi no congresso em São Paulo em 2021, Acho que foi. cara, você vê a palestra de um arquiteto Legal, né? falando sobre como as cidades são construídas para impedir a nossa saúde. Entendeu? Então, tipo, cara, é muito amplo, E eu achei muito interessante amplo. também que, além de arquiteto, tu vê jornalistas, sabe? Pessoas que realmente estão focadas, que são muito melhores na gente, pelo menos na minha opinião, na capacidade de comunicar, falando para as pessoas leigas, sabe? Isso, assim, acho que foi inclusive uma das melhores para mim. Era um congresso para pessoas leigas também? Não, só profissionais de Só saúde. profissionais? De saúde, sim. Tem todo ano, fica o convite. O pessoal entra lá no CBMEV. Ano passado foi no Rio. Ano que vem vai ser em Porto Alegre. Ano que vem, famoso ano que vem hoje, esse ano, famoso 2024. 2024. Porto Alegre. Geralmente no final do ano, né? Novembro, geralmente. Vale muito, muito, muito. Se você quer encontrar profissionais que pensam em saúde de maneira mais integrada, no sentido não de integrada só do paciente, mas também com outros profissionais, acho que esse congresso é referência. Legal. É ali que abriu. Então, não sei se eu te respondi, mas esses 2 pontos. O Pablo mais no sentido do movimento em si, mas também de outros conteúdos envolvendo o movimento e dor. E a medicina do estilo de vida com outras ferramentas para olhar a vida da pessoa. O Pablo dá uma mexida forte na cabeça de quem faz o curso, realmente quem vai lá para aprender o que ele tem para falar. Uhum. Porque ele teve uma visão, a gente falou sobre isso, tem um episódio com ele, que já está no ar, vocês podem ir lá e assistir ao episódio. Ele dá para mim, ele deu uma guinada. Eu falei isso aqui no dia do episódio, inclusive. Ele eu dei sorte, né? Eu já conheci o Pablo 6 meses para me formar. Então, aquela peleja que os profissionais passam de, meu Deus, eu fui nisso, fui naquilo, eu já fui direto. E eu me identifiquei muito, porque eu sempre gostei de saúde, qualidade de vida. Eu, como época de adolescência, eu ficava na dúvida do que eu ia fazer de faculdade. Eu li muito sobre longevidade, eu li muito sobre nutrição, então eu amava isso. E eu escolhi fazer educação física, eu mudei de profissão. Eu escolhi porque eu realmente queria ser feliz. E o Pablo, realmente, ele foi o cara que me deu a bagagem científica para eu ter o meu discurso de isso, sabe? Porque eu já sabia o que eu queria, só que, não sei se todo estagiário, mas é comum ter uma pessoa meio perdida. Então, ali foi realmente a minha virada de chave. Eu saí do curso assim, cara, é isso.
eu fiz a melhor escolha da minha vida de ir pra educação física. Eu saí muito encantada. E aí, a Edma foi que fez comigo, né? A gente conversou muito, trocou muita ideia e só deu continuidade ao que eu já vinha pensando e o que eu já gostava, que era estudar sobre longevidade. Aí aconteceu isso tudo que ela falou e hoje a gente tá aqui. Eu sou cada dia mais apaixonada por isso, porque eu acho que eu tive a oportunidade de escolher, né? Eu passei por algumas profissões e escolher. E para mim não tem nada melhor nesse mundo do que você chegar para uma pessoa, ou cliente, ou profissional que você ajuda, e a pessoa falar que você melhorou a saúde dela. Coisas que ela não conseguia fazer e hoje ela consegue, sabe? Então, isso para mim é apaixonante. E lidar com saúde e estilo de vida é isso. É você educar, é você motivar as pessoas, é você mostrar para elas, como a Edma disse, que ela tem um papel principal, apesar de muitas pessoas terceirizarem escolhas, ela tem o papel principal da vida dela e ver aquilo ali que ela está fazendo refletindo em todas as áreas. Que a gente usa o movimento como profissional de educação física para mostrar para ela que aquilo ali se reflete na vida dela. Então, se ela está fazendo determinado movimento, talvez ela esteja fazendo determinado movimento na vida dela também. Eu acho que isso é o bacana da saúde, sabe? Você linkar. Movimento e comportamento e Isso, tudo. movimento e comportamento. Tá reclamando aqui? Percebe se você não tá reclamando muito também da sua vida. Eu acho isso legal, sabe? Essa troca. Um exemplo bem pessoas. ridículo, mas é mais ou menos isso que eu acho que você quis dizer, né? É isso, o corpo molda as atitudes, os comportamentos, tudo tá muito junto. Então, acho que não tem como dissociar isso. Então, assim, sigo cada vez mais apaixonada por isso, por estudar isso, e ver o quanto o micro se transforma em um aprendizado enorme, tá? Até porque o nome é estilo de vida, né? Então, não é só um hábito, é sobre tudo que está acontecendo o tempo inteiro dentro das suas escolhas. Você está bem abraçado, então, junto com a Edma nessa busca da medicina do estilo de vida. Acho que a gente já esteve mais por entender que também começou a ficar muito restrito e aí talvez tenha mais coisa também. Então, acho que é um processo, como tudo, assim. Não que ele não entregue, mas também tem mais coisa. Tem mais coisa também, entendeu? Então, acho que eu já não estou mais na clínica, a gente não tem nenhum vínculo com a CBMEV oficial, a gente não está oficialmente na medicina do estilo de vida, porque é possível o profissional de saúde, tá? Apesar de chamar medicina do estilo de vida, ser uma instituição que tenha medicina no nome, mas ela aceita todos os profissionais de saúde. Você tem que ter alguns requisitos, mas você pode se filiar sendo profissional do movimento, tá? A gente não está oficialmente, a gente... Eu acho que é uma questão de crítica pessoal. E também, Alan, quem tem a oportunidade de estudar sobre biologia evolutiva tem algumas certas travas. Eu, por exemplo, eu tenho uma trava muito grande com métodos. Sabe, eu sei que isso facilita muito e eu queria muito ter a capacidade, as pessoas inteligentíssimas que criam métodos, mas é muito difícil para mim porque você engessa. Então, a biologia evolutiva me deu uma base que assim, cada ser humano é único. Então, você se afiliar a algo e seguir aquilo ali de forma muito rígida, para mim, já não funciona, sabe? E lá Mas tá são questões pessoais. Eu acho que qualquer método, porque você tem que... Não que eles sejam rígidos, mas assim, pro momento que eu tava, eu acho que ser algo mais flexível ficaria melhor, sabe? Se encaixaria mais na minha conduta como profissional e na minha vida, óbvio. Engraçado, eu não tinha essa visão. Não, eu acho que é o melhor... Como um método. Não, Vocês estão me dando uma bem entre aspas, tá? Talvez eu esteja bem equivocada na nomenclatura que eu cheguei. E eu vou receber os feedbacks depois daqui. É bem entre aspas esse método, não é que seja um método, não é isso. Mas eles têm um caminho, eles têm um curso, eles têm um caminho para te mostrar, eles têm ferramentas, eles têm passo a passo. É uma doutrina? Não, muito forte essa palavra. Eu achei forte essa. Muito, muito forte. Peguei pesado. Mas, então assim, você vai lá, bebe da água, conheça as ferramentas e usa o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você, assim, mas eu acho que é o melhor lugar para que algum profissional de saúde pode estar. Me agrada, quando eu falei sabe que me doutrina, agrada eu pensei muito. em sistema, É um lugar... Porque a palavra doutrina realmente é Sim. forte, mas eu tô pensando em sistema, e quando a gente estava hoje cedo falando de filosofia,
E a gente intercambiou doutrina filosófica com sistema filosófico. Uhum. Então, por isso que eu peguei um pouco pesado. Eu acho que é o melhor lugar que um profissional pode estar é junto com essas pessoas. De fato, tem muita coisa boa lá que não chega. Se for profissional de movimento, então, tem muita coisa que não chega pra gente. Mas muita ferramenta. Então, é o melhor lugar que a gente pode estar. Mas, depois que você... Aí você vai optar. A gente conheceu professoras que estavam fazendo a prova no dia do congresso porque queriam muito se filiar, queriam ter muito o título de ser uma membro da medicina do estilo de vida. Fazia sentido para a vida dela. Você tem muito mais... Você, com esse título, você consegue muito mais fácil um trabalho no Albert Einstein, em São Paulo, como elas estavam. É muito mais fácil. É um título. É como se fosse uma pós-graduação, um mestrado. Então, de fato, abre algumas portas. Se eles tiverem que indicar alguém, eles não vão me indicar que eu não sou filiada. Eles vão indicar algum filiado para atender aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, hoje. Então, sim, abre algumas portas. Só não fazia sentido na nossa vida momentânea da época. Acho que é isso. Tem mais a ver com isso, sabe? Qual é o seu momento e aquilo ali você fez tem que sentido. cumprir algumas etapas. Você tem que fazer prova, tem que estudar, você tem que ter um título. Você tem que cumprir algumas etapas para estar lá, oficialmente lá dentro. Então, não fazia sentido pra gente. E a gente vinha de uma base por esse envolvimento com a FBA, com o Pablo. A gente vinha de uma base que as coisas eram bem... Veio a oficina, fluidas, sabe? A gente estava envolvida muito na oficina ainda. Então, o processo de aprendizado ali é uma troca muito constante, que a gente não via isso acontecendo lá. Vou dar um exemplo. Existe um grupo gigantesco no WhatsApp com muitas pessoas boas do Brasil. E tá lotado, não entra mais ninguém. E tinha, talvez... Vai sair do grupo, sabe, né? Em breve, eu não participo. Então, tinha uns 5 profissionais de educação física. Eu recebia o inbox, assim, sendo cobrada. Você não vai participar? Você não vai responder? Você não vai se posicionar? Então, demanda um tempo. Não basta só você estar ali. Demanda um tempo. Você tem que participar. Você tem que... Vai jogar alguém um estudo lá? Você tem que criticar o estudo. Você tem que dar a sua opinião sobre o estudo. Então, eu comecei a ser cobrada de não estar participando. Ainda tô, porque eu acho que esqueceram, mas em breve eu vou cair desse grupo. Você olhar, já não tá mais lá. Comigo. Em breve eu vou... Seja bem-vindo ao meu mundo. A gente faz outro De vez em quando eu entro num grupo Esse e eu já fui excluído por falta de participação. Aquele assim, né? No grupo. Cara... Mas eu espero que não, porque tem muita coisa boa resumida lá pra mim. Então dá um oi lá, pelo menos. Você não... Na verdade, a última participação dela foi bem polêmica, por isso que ela parou. Outro que eu não posso falar o nome, mas uma pessoa muito grande na nossa área estava defendendo alongamento. E aí eu me posicionei e joguei um artigo lá que não era primordial. Não é. Hoje em dia, a gente tem... O nome do artigo é Rethink, repensando o alongamento como variável importante para a saúde. Tá? Era essa a pergunta. E eu não acho que seja. Não acho que a flexibilidade seja um componente relevante para a saúde. Tá? E aí eu fiz essa reflexão lá, joguei o artigo, falei, cara, pra mim... Não, só era tipo, imagina que você tá num grupo com o Maguil e tu vai falar mal dos exercícios de coluna. É tipo isso. O cara passou a vida inteira estudando. Passou a vida inteira, vocês vão saber quem é. E jogou um artigo dele lá e eu falei, cara, eu não acho que seja relevante a gente alcançar mais longe. Para mim é muito mais relevante força e condicionamento cardiovascular. Se você tiver que pensar em alguém, em saúde, dá alguma coisa para a pessoa, dá condicionamento cardiovascular e força. Não dá flexibilidade. E aí a gente sabe que a força vai aumentar a flexibilidade, a gente sabe que o movimento em si vai aumentar a flexibilidade. O que eu queria dizer é, não prescreve 3 de 30 segundos. Você pode prescrever coisa melhor nesse 3 de 30 segundos. Mas não evoluiu a conversa para isso. Só que aí, brigar com o cachorro grande, às vezes, não está disposto a conversar. Nem sempre. Então, eu não tive também tempo de expor. Também fui chamada no inbox. Mandaram você ficar quieta? Não, mas falaram contribui, assim... mas não contribui tanto. Vai ser expulsa por contribuição, ao contrário. Eu acho Caraca, que... Edma, quando você não contribui, te tiram. Tá vendo? Aí você vai contribuir e vai ser excluído. Não, mas é porque é polêmico mesmo. É porque se você vê tudo em caixinhas, se você separar flexibilidade de condicionamento cardiovascular, de força, você nunca vai entender. É porque, para mim, não tá mais separado. Para mim, tudo é... De qual movimento a gente está falando? Desse? Tá, desse movimento eu preciso ir até o ângulo tal com força nesse ângulo. Simples assim. Se eu não tenho força para ir nesse ângulo, eu não vou no ângulo.
Então, tipo assim, como se explica isso rápido num grupo de WhatsApp com 100 pessoas falando e Pelo tal? amor de Deus. E aí eu quis trazer essa reflexão. Vamos dar força para as pessoas, vamos dar força nesses ângulos. Não vamos ficar vendo se a cadeia posterior dela está encurtada. Talvez seja coisa melhor para a gente fazer, sabe? Então, foi esse tipo de conversa, mas que a gente tem que trazer mesmo. Talvez o médico... Agora eu vou fazer jabá, tá? Então, a gente tem um episódio no Talk falando, repensando as prescrições de médicos sobre atividade física. Os médicos têm que ter responsabilidade. Talvez eles estejam desatualizados, eles têm que assumir isso. Talvez eu esteja desatualizado, talvez tenha coisa melhor para fazer do que pedir para alongar. Não sei. Eu lembro desse episódio. Não, eu concordo, mas provavelmente o médico em geral ele seguia muito pelo que as associações, né, Isso, as recomendações gerais. Então, assim, provavelmente está escrito ali, então aquilo é aquilo. É isso. Ele tá pedindo para eu te deixar com mais mobilidade. Eu posso usar o que eu quiser, eu vou chegar nesse objetivo, mas não vai ser alongando. É isso, não precisa falar o meio, fala o que você quer. Eu preciso aumentar a capacidade de ângulo de quadril? Tá bom, deixa que eu vou chegar lá do meu jeito. Ou então liga com eu acho que a gente tá falando de saúde e qualidade de vida, né? Então nós levantamos muito a bandeira da educação. Cara, a melhor coisa para você incorporar um novo hábito pra pessoa é colocar ela fazendo parte daquilo, dar autonomia para ela. Então, não precisa, eu preciso da flexão de quadril. Não, olha só, Edmar, ela tá com dificuldade de abaixar e pegar a meia na última gaveta dela e ela já quer subir a gaveta. Tem como a gente fazer um trabalho dentro de todas as necessidades nesse movimento para melhorar a qualidade de vida dela? Cara, olha como é que a pessoa já vai naquele profissional para poder, né? Eu quero, é isso que eu quero, eu não quero ter que levantar. Mas deixa eu perguntar uma coisa, como é que, eu não sei, vocês talvez tenham um pouco mais de vivência, possam ter insights ou até instrumentos já para isso. Quando você pega um trabalho, vamos supor que a gente queira testar essa hipótese que você levantou lá, então eu vou pegar um trabalho, vou botar um grupo para fazer uma movimentação com a maneira como você imagina e outro grupo para fazer os 3 de 30 segundos. E nós vamos comparar e vamos ver aquele que desempenhou melhor ou que respondeu melhor. Normalmente, quando você faz isso, o teste realizado é um teste que privilegia o cara que vai fazer o método, né, paradigmático. É o que eu falo, crossfit. Você pega, vamos fazer o VO2 do cara do crossfit. Como é que é o teste do VO2? O cara correndo na esteira. Pô, então, tu tá privilegiando a corrida na esteira. Então, aí já temos um problema metodológico que acaba dando um viés te leva para aquele lado. A minha pergunta é, tem instrumentos para você avaliar que não seja simplesmente o cara falar, melhorei no meu dia a dia? Validados, coisa boa que dá para usar bem? Não. Porque esse é o ponto, sabe? Que eu acho que a gente precisa desenvolver isso. Então, saiu ano passado um artigo muito, muito interessante sobre avaliação, colocando tudo que a gente tem pro chão. Então, a gente não tem. A gente está construindo. Eu brinco que a gente está num limbo, assim, num momento de limbo, onde a gente está meio que descartando algumas coisas que fizeram muito sucesso no início dos anos 2000, só que a gente não tem nada para botar no lugar ainda. Perfeito. O que é de método, tá? Que funcione com todo mundo. Que você possa vender como... Não tem problema falar como você vendeu o FMS, tá? A gente tem um caminho. Mas o caminho é individual. Você vai construir uma avaliação, mas aí não vai dar para mensurar para muitas pessoas. Não sei se fez sentido. Assim, a gente não tem nada para colocar no lugar. Vou dar um exemplo da coluna, que é um assunto que eu gosto, estudo. Todos os testes de coluna são isométricos e de resistência. Todas as avaliações de coluna são isométricos e de resistência. Você vai falar, não, eu tenho Power Up, que é dinâmico. Tá, 30 abdominais. 30 abdominais responde ao que na funcionalidade da pessoa? Se você treinar em isometria e resistência, provavelmente vai melhorar mais nesse teste. É isso. Então, a gente não tem nada para colocar no lugar. Estamos num momento de construção. Tem uma galera boa fazendo isso. Tem um cara da Austrália fazendo isso, tem uma espanhola fazendo isso. E a gente volta para alguns conceitos que a gente não tinha nas avaliações, né? O primeiro deles é um foco na tarefa, a gente tem muito foco na estrutura ainda, a gente tem dificuldade de comunicação da tarefa. O profissional ainda fala muito o que a pessoa tem que fazer, então a gente tem que criar
perguntas mais abertas. Então, a gente tem algumas dificuldades para avaliação, mas já estamos no caminho. Se quem quiser, o pessoal se interessar por esse artigo, ele é muito interessante. Ele coloca, ele tira isso que a gente tem hoje e ele começa a dar um caminho de como criar novas avaliações. Ele é aberto? O artigo... Se você me der o link e a pessoa clicar aqui no link embaixo. Não faço ideia, mas posso ver. É porque é complicado às vezes. Ele é aberto para quem me mandar e-mail. Tu quer que eu bote o teu e-mail aqui no Quem quiser, ótimo. Tudo bem, então eu coloco. Mas a gente está construindo a ideia de analisar o que você quer. Então, ele brinca assim, o que importa para a pessoa? Se importar para a pessoa fazer o supino, você tem que testar o supino. Se importar para a pessoa empurrar uma coisa longe, a gente tem que avaliar a pessoa empurrar a coisa longe. Então, é isso. Tipo, a gente tá muito ainda nas avaliações que tem pouca representatividade para realmente a atividade de dia a dia, que ela tenha que gerenciar mais variáveis, ambiente e tal. A gente pode até conversar depois, porque eu tenho uma... A minha parte na oficina da FABA é para falar de avaliação, então é um assunto que eu gosto. Não, porque eu tenho uma ideia de... Quando você recomenda que as pessoas façam exercício cardiovascular e tal, dentre uma série de outros benefícios, um deles é você atenuar a resposta hemodinâmica no dia a dia. Então, se o cara vai ter que fazer alguma tarefa diária, ele mais bem condicionado, ele vai ter uma resposta atenuada, então ele está, em teoria, mais protegido. E aí, o que acontece quando você faz um programa de treinamento clássico, sei lá, botou o cara para pedalar ou botou o cara para correr, isso nada se parece com a demanda que ele vai experimentar quando ele está fazendo alguma coisa na casa dele, por muito tempo às vezes, tendo que fazer força isométrica, em posição esquisita e tal. E as metodologias que usam uma coisa mais variada para atingir esse sistema cardiorrespiratório também, como, por exemplo, são os odds do Cross, ainda que a movimentação seja mais fixa, você tem combinações enormes delas que se aproximam mais. Imagino que a metodologia que você usa deve ir mais próximo ainda disso. Isso que eu tentei criar, um passo a passo para a pessoa chegar o mais próximo da realidade assim, possível. Teoricamente, isso vai impactar mais quando você for expor o cara no dia a dia para esse tipo de situação. Sim. A atenuação vai ser maior para esse caso. E isso é algo que tem que ser testado, sabe? Sim. Eu já falei isso com a Lância. Isso era uma coisa que eu queria fazer num doutorado. Boa. Buscar formas de avaliar isso e testar metodologias de trabalho diferentes para ver o que acontece com isso. A gente pode entrar um pouco nesse assunto ou vai ficar muito técnico? Tem um teste, mas tem Podemos? teste que avalia isso. Então. O sentar e levantar do chão é um dos testes que tem uma funcionalidade absurda. Não, sim, mas ele não está preocupado com a resposta hemodinâmica do sentar e levantar, tá? Eu falo combinar elementos diferentes. Por exemplo, você pega uma pessoa para ir no mercado e ela vai ter que ir no mercado, subir escada com alguma coisa na mão, vai chegar, vai ter que guardar e tal, vai ter que baixar, pegar de novo, e aquilo ali vai ter uma demanda para ela. Entendi. Tá? É isso. A gente tem... Como é que eu testo isso objetivamente? A gente pode... Tem 3 tipos de avaliação: a direta, a indireta e a duplamente indireta. Todas as que caíram foram as duplamente indiretas, que são esses tipos todos que a gente está falando, que aí eu vou explicar. A direta é só em tempo real. Ou seja, eu avalio a pessoa na realidade dela. Então, hoje, os atletas são avaliados no jogo. Não adianta mais você avaliar ele no treino. Então, existem algumas metodologias. Por exemplo, você colocar o GPS no peito do atleta durante o jogo, para você ter respostas reais do que ele faz. Tá, então, só que isso, a real, só é possível com atletas. A não ser que você vai acompanhar e filmar a pessoa. Não, por exemplo, a Rafa não é atleta, mas eu poderia ir lá no surf dela, se ela quer melhorar no surf, poderia filmar o surf dela e ver as demandas do surf dela. Mas o real, ele só é bem específico. Eu não consigo ampliar tanto. Depois do real, a gente tem o que a gente chama de indireto, que é o que eu estou tentando fazer, que é você aproximar, é isso que você falou, você aproximar o máximo da demanda real dela, porém ainda é num ambiente controlado. Então, só de você tirar a pessoa do ambiente que ela quer melhorar,
já é considerado indireto. pouquinho. Isso. O que a gente considera indireto. Então, eu mantenho a mesma movimentação, mas não é no ambiente real. Isso é indireto. O que a gente fazia era duplamente indireto. Eu mudo o ambiente e mudo o movimento. Cara, duplamente indireto não serve para nada. O que mais serve, o real é o padrão ouro. Se você conseguir avaliar a pessoa fazendo a atividade que você quer melhorar, é o padrão ouro. Você não pode fazer isso, vai para o indireto. O que é o indireto? Mantém as demandas. E aí, quando a gente está falando de demanda, Pedro, a gente pode estar falando de demanda cognitiva, por exemplo, também. Não só de demanda física. Então, eu vou ver qual é o ângulo do quadril dela, mas também vou ver se tem um adversário querendo roubar a bola dela, se tem uma diferenciação de escada, de degrau, se tem alguém gritando no ouvido dela, se tem pressão psicológica, se não tem. Então, quando a gente fala de demanda, a gente está falando de muitas variáveis, sem ser físicas também. Então, a gente tem que simular o máximo de variáveis. Desculpa, bati no microfone, gente. A gente tem que trazer para esse indireto o máximo de variável parecida com o mundo real que a gente puder, mas em outro ambiente. Então, esse é o caminho, concordo com você. A gente tentar identificar o máximo de variável e simular ela na avaliação. É isso que a gente está tentando fazer. E os testes também. Isso a gente faz com perguntas bem abertas ou com tarefas bem abertas. Então, por exemplo, você vai pegar esse peso aqui, vai levar lá, eu quero que você faça o máximo de número de vezes em 1 minuto e depois... Então, a gente tem que criar situações, circuitos, sim, esse é o caminho. Mas olha só, para uma pessoa que, por exemplo... Só fazer desculpa. A minha monografia de graduação foi criar um teste de capacidade de trabalho, que eu chamei na época, era capacidade de trabalho específica para jogador de voleibol. Com demandas de movimentação completamente específicas. Fiz isso em 98. Doideira. Mas é porque a minha bagagem era de atleta, né? Você via que o que tinha não fazia sentido aquilo, também, né? Atleta com engenheiro. Não, mas ainda já tinha... esse é um exemplo. Devia ser os testes da época, força de manguito, né? Tu vê, duplamente indireto, não fazia sentido nenhum, né? No caso específico do meu, o pessoal usava para avaliar a aptidão respiratória, corrida, teste de VO2 em laboratório e tal. Isso não serve para absolutamente nada para um jogador de vôlei. A gente avançou bem nos atletas, mas nos comuns a gente está longe, tá? Nos comuns, que é o que a gente gosta, né? Perfeito. Nos comuns, com todos os wearables que tem hoje, você não pode pegar a pessoa numa coisa que ela quer melhorar na vida dela, ou você determinar isso em conversa com ela, e você monitorar. Se você pensar se você quer diminuir a frequência cardíaca dela, pode. Eu acho que você pode ver a demanda de frequência cardíaca dela. Pode ter as falhas dos instrumentos hoje, mas é que se a gente também começar a querer ir, vou falar aqui no cu da mocha de tudo, a gente começa a brincar um pouquinho de Papai do Céu. Eu tenho um pouquinho de medo disso. Sim. E eu não gosto de perder a coisa também da espontaneidade. Eu acho que essa é uma discussão até um pouco mais profunda. Eu tenho menos tara, vou dizer, que vocês dois, não sei, a Rafa. Eu converso bastante com os dois sobre isso. Eu já conversei mais com você, hoje mais com o Pedro. Eu tenho menos tara nessa coisa de ter que medir tudo para ter que ver resultado de tudo. Sou meio Pedro. A gente tá assim. Tem coisas pra mim que são mais importantes. Não tem essa... Mas eu acho maneiro, tá? Acho maneiro quem tem, né? Tem que ter até pra... Que bom. Que bom que tem gente que gosta, né? Não, ainda bem, porque eu leio essas pessoas que gostam, né? A gente aproveita, né, Rafa? Vai usar o que a gente achar que vale. Então, dentro dessa tara, eu pego, por exemplo... Qualquer aluno nosso aqui que a gente olhar e a gente conversar, a gente vai saber algumas coisas que a pessoa quer melhorar, às vezes em determinado momento. Vou fazer uma viagem para fazer não sei o quê, vou surfar não sei aonde. Então, você vai treinar aqui, vou te monitorar aqui, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma trilha. Hoje tem instrumento para isso. E tu me deu um gatilho que eu acho que não sei nem se tem a ver, mas que curioso. Eu acho que eu sou um pouco mais, não é humana, mas eu vou muito na realidade, porque eu olho, assim, o ser humano mesmo, sabe? Eu tenho uma aluna que ela me ligou, foi sábado? Não, hoje é sábado, né? A gente tá gravando hoje. Sexta-feira à noite, ela nunca me liga, eu falei, já fiquei preocupada, né? Ela já é idosa, não idosinha, mas idosa. E ela me ligou e falou assim, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. O que foi isso daí? Idosinho. Não, idosinho. É porque eu falo idosa, a pessoa já vai jogar logo. É porque o idoso de hoje, gente, a gente já imagina, 80, não é, né? E ela falou assim, você acha que eu consigo fazer uma caminhada longa? Aí eu, como assim? Elas são 7 dias andando.
Você acha que eu consigo? Cara, eu já viajei quando ela se pergunta. Primeiro que ela perguntou, ela não sabe da capacidade dela. Então, essa é a primeira coisa que eu vou ter que trabalhar nela. Então, isso, pra mim, se perde muito nos estudos, entende? Não adianta eu falar pra ela assim, consegue. Se ela não se sentir capaz de conseguir, já era. Se o psicológico dela entrar nisso daí, não consigo, acabou, ela não vai conseguir. Então, o meu... Não é ranço, né? Ranço é muito forte, mas eu deixo... Falar que tem ranço de mim? Não, claro que não. Eu aproveito muito essa Mas tara acabou por de dizer isso. Amo. que aproveita. Amo. Mas a Rafinha foi Eu não sei exatamente no Eu não ponto. sei se vocês leram, talvez tenham lido, provavelmente leram o Outlive do Peter Attia. Não sei se chegaram a ler Leu. o livro. Não. Qual o A nome Rafa do livro? postou, se ela leu, eu não Qual sei. o nome? Tô brincando. Outlive. Ah, sim. Então, Tudo porque bem. ele tem uma... Tá na moda, tá De na autor, moda. não É, tem nome de tá na autor. moda. Não, O que acontece? ele tá na O livro moda. é basicão e tal, mas Não, eu não li. dentro disso é interessante porque na parte de exercício, ele tem uma abordagem que me pareceu muito legal, que é, ele mentaliza, ele faz um exercício com a pessoa, fala assim, cara, mentaliza aí o que você elenca 10 coisas que você quer fazer nos últimos anos da sua vida. Uhum. Óbvio que isso vai mudar, porque a pessoa vai mudando, mas Uhum. de forma geral, o cara fala, pô, eu queria poder caminhar com os meus netos, não sei o quê. Eu queria poder... Então ele vai olhar e fala, pô, beleza, então, pra você poder fazer Torna os isso, objetivos. pra você poder fazer isso, a gente vai precisar disso. Pra você poder fazer isso, precisar fazer isso. É muito interessante Achei a interessante, ideia. hein? É uma ideia muito Aham. interessante. E óbvio que isso você vai tendo que... E eu tenho certeza que Você a vai gente faz isso. atualizando, né? Achei muito interessante. Vocês fazem isso, eu tenho certeza, nós fazemos, porque isso é uma coisa... Sim, Não, mas eu nunca nossa conversa perguntei. Mas A longo sistematizado. prazo, né? assim. Uma lista de 10, é o que ele usa lá. Quer dizer, é uma ideia, né? Que eu achei, me pareceu Antigamente muito eu ganhava interessante. resumos, agora eu não ganho mais. Achei interessante. Mas sem objetivo, tanto que lá no passo a passo do curso, a primeira coisa é o objetivo. Sem objetivo você não consegue destrinchar nem a avaliação, quanto mais o programa de treinamento. Uhum. Sem objetivo você não consegue nada. Nem que o objetivo seja ter uma vida com menos demanda, sentir minha vida mais leve. A gente veio conversando disso no carro. O que é saúde, né? Como que é atender pessoas que só querem saúde? Para mim, atender uma pessoa que só, muito entre aspas, o só, porque parece que é uma coisa menor do que querer alguma coisa específica, mas não. Para mim, atender isso é você deixar a vida da pessoa mais leve. Se eu pudesse resumir, o que é atender alguém que quer saúde, o meu objetivo é deixar a sua vida mais leve, em todos os sentidos. Que a sua carga de fazer o que você faz psicológica seja menor, que sua carga física seja menor. Óbvio que eu atuo através do físico, mas sem dúvida, quando você vê um desafio físico e você se sente capaz do que o Rafa falou, isso até uma demanda cognitiva menor gera, né? Não querendo separar as coisas, Leca, que me perdoe. Mas sim, o objetivo de trabalhar com saúde é deixar tudo mais leve. E aí, sem objetivo, se você não entender... A pessoa, não tem nenhum objetivo não, só quero saúde. Então tá bom, você vai me contar o diário da sua vida. Uma rotina. Uma coisa que você faz no seu dia a dia. Se a pessoa não tem um objetivo, o dia a dia dela é o objetivo, para mim. Então aí eu começo a ver quais movimentos... Já respondendo o que vocês não perguntaram. Não tem problema nenhum. Eu começo a ver o que tem no dia a dia dela e aí eu tento deixar aquilo mais leve. Diferente da sua aluna que quer caminhar 7 dias, que é uma coisa... Hoje, momentaneamente. Isso aí. Ela nunca nem pensou nisso na vida dela. Mas eu acho que... Rafa, desculpa te cortar, mas não acho que seja esquecido, não. Isso, o que você falou. A alta eficácia. Agora tá bastante estudo sobre isso. Agora tem, né? Só que... A capacidade de você se sentir capaz de fazer algo, né? E tem como medir, né? Sim, mas nem tem como medir, estatisticamente. É algo até que eu confesso que eu pretendo avançar um pouquinho nos estudos. Mas a Gabriela Uff é fã, né? Não precisa ser tão medido assim também. Por que a sua conversa no dia a dia, a percepção subjetiva, sem ter uma estatística, eu conversando com meu aluno, eu estou me sentindo melhor. Isso não é uma informação? Mas um desafio específico é importante. Você se sente capaz disso? Sabe por quê também, Alan? Nós estávamos conversando esses dias também, o quanto a gente fica muito no abstrato quando as pessoas... A gente esquece muito que a gente está tentando melhorar o leigo. Eles não sabem coisas básicas. Todo mundo sabe o que não deve fazer, mas poucas pessoas sabem o que deve fazer.
principalmente quando se fala de saúde, todo mundo sabe que a dieta é peguei. ótimo, Peguei o que você falou. mas as pessoas não sabem, tá, cuidar da dieta é legal, mas o que que é cuidar da dieta? O que que é uma dieta balanceada? que é Eu uma fiz essa dieta? pergunta Isso. para Malu Bastos, por exemplo. Olha. Entende? interessante. Então, eu acho no que é muito episódio. importante esse papel científico, é fundamental, tá? A gente não tá falando que não é, mas eu acho que tem importância, juntando com o que a gente meio que prega, é de você começar a olhar mais para aquela pessoa que vai receber a informação e simplificar o máximo possível, que é o que a gente faz no podcast. Tá? Então, esse artigo que a gente falou sobre saúde, sobre estilo de vida, ele fez isso. Então Ele foi o convite. pegou questionários enormes. Nosso primeiro episódio de 2024, pessoal, vai ser um Já foi. Já foi? Então já foi. Vai lá no Toque da Saúde. Já tá rolando? Não, é que quando sair esse episódio já vai ter ido. Tá. Tá. É assim. A gente pegou os 6 pilares da medicina de vida que a gente falou mais cedo e fez perguntas práticas para a Mas peraí. pessoa observar se ela tá fazendo ou não na vida. Tem um episódio que eu ouvi de vocês, eu tô maluco, vocês já falam sobre essa questão do médico, se setor. Sim, mas agora a gente Mas pegou agora um é pro questionário. leigo, Ah, pra tá. pessoa fazer a Legal. reflexão sobre a vida dela. Então, assim, eu tenho que dormir. Mas que pergunta que eu me faço se eu tô dormindo o suficiente? Tipo, você tem o sono equilibrado? Você tem uma... O que isso significa? É, exatamente, perfeito. Vocês Ah, fizeram isso? Fizemos. Que maneiro. Tá. Porque essa é uma pergunta. A gente já fez para nutricionista. A gente pretende ter alguém de A gente sono fez, aqui. não. Os questionários Sim, de qualidade sim, de estilo sim. de vida que Entendi. fizeram. Não. Entendido, A gente só leu. Entendi. Não, mas nós dois fizemos a pergunta para a nutricionista. Eu fiz o que é uma dieta balanceada. Uhum. Eu falei, o que é um sono de qualidade? É o que eu quero fazer. Estou sem conhecer essas técnicas, essa entre aspas, sem um sistema da medicina do estilo de vida, a gente vem fazendo essas perguntas. Que eu avançaria numa pergunta para vocês, conhecendo o trabalho de vocês, o que é, para o leigo que está assistindo, o que é ter uma vida ativa do ponto de vista físico, do ponto de vista de movimento? O que é, não? Como? Quais são? O que vocês podem... Eu sei que é difícil responder essa pergunta rápido, mas eu acho que seria legal vocês falarem sobre isso. Pra mim, é com relação ao movimento, né, que a gente tá falando. Assim, comparando com a dieta balanceada. O que é a dieta balanceada? O que é se movimentar bem? É, isso aí. Beleza. Bem de quantidade. É aberto Geral, isso. Tá, né? tá, É aberto. geral. Não, vai lá, tu se animou toda aí. Pra mim, não, é muito difícil a gente responder algo que não seja o que a gente vive, né? O que encanta a gente. Então, pra mim, e o que eu prego, o que eu mostro para os meus alunos, e a minha abordagem como profissional de saúde, é ele ser o mais eficiente possível. O que significa isso? É ele fazer aquela tarefa com o mínimo de esforço possível. E aí tem algumas medidas. Aí tem várias. É muito particular, tá? Mas vamos pegar um exemplo. Eu quero ser capaz de ir no chão e voltar o mais eficiente possível. O que isso significa? Se hoje o Alan precisa das mãos, eu posso medir essa eficiência dele ficando mais leve, ele se sentir melhor usando as mãos, ou eu posso medir tirando as mãos. Porque não necessariamente eu tirar a mão do Alan, isso vai ficar mais eficiente para ele. Vai ter um custo Pode maior. piorar. Uhum. Isso. Então é importante a gente saber o que a gente vai medir isso. E lembrando que, óbvio, né, tem altos e baixos, porque muitas questões entram nisso, em questões psicológicas, cognitivas, como a Edma estava falando. Então, eu acho que pegar algo que é importante para aquela pessoa e tornar aquilo ali mais eficiente, mais fluida, mais leve. Que ela tenha prazer em fazer aquilo e não gere evitação. Eu acho que isso daí é o... que tá rindo? Cara, a gente é muito diferente. Eu vou responder. É que eu tô amarradão na resposta da Não, eu também. Mas eu fico Sabe, impressionada Alan? como a gente é capaz de pegar a mesma pergunta e levar para pontos lógico, completamente é isso aí. diferentes. Pra mim, por que eu treino hoje? Eu quero me sentir capaz de amanhã você me ligar, Alan, e falar assim, Rafa, vamos fazer uma trilha de 20 horas? Vamos embora, Alan. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu consigo. O Pedro chegar e falar assim, porra, vamos fazer um treino de crossfit? Fiz crossfit uma vez na minha vida, mas eu sei que pelos movimentos básicos que eu tenho, eu sou capaz de fazer uma aula de crossfit. Posso não ser a melhor técnica do mundo, posso não executar um snatch perfeito aos olhos do Pedro Ivo. Pode até ser engraçado, mas você vai lá. Cara, mas eu vou conseguir Isso fazer aí. a aula, Legal. sabe? Então, pra mim, isso daí é se movimentar bem. É você atender aquelas demandas, óbvio que pode ser sempre melhor, tá? Dependendo de quem é o crítico, mas você se sentir capaz, pra mim, é a virada de chave. É a virada de chave.
com relação ao movimento. Se for eu olhando o treino, eu vou achar maravilhoso. Se for o Pedro, ele vai falar, Rafinha, vem cá. É, vai. Não, Por de isso que não técnica, consegue. sim, de técnica, sim, claro, Pedro. Você vai. Não tô falando de sentido pejorativo, não. não, Você sim, é um sim, cara sim, que entendi, conhece de entendi. LPO e o cara que não conhece de LPO. Olha, legal, a Rafinha respondeu pra mim, muito obrigado. Agora a Edma vai responder pro Pedro. A pessoa tem que ser capaz de andar 1 quilômetro. Mas eu vou te falar, Eu já escrevi um artigo sobre isso. eu já fiz essa pergunta e eu já anotei. Olha. Eu já anotei as coisas que eu acho que todo mundo deveria ser capaz de fazer. E Eu também, tanto que eu tô tenho- criando um método. eu tenho uma ideia. Eu vou abrir aqui para a primeira vez. Essa é a minha ideia. Para mim, a gente criança, a gente adquire movimento. A partir ali dos 7 anos, a gente começa a não ganhar muito mais movimentos. A gente meio que já aprendeu os nossos padrões mais básicos. Para mim, um referencial deveria ser você com 7 anos conseguir fazer, com 80 anos conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia com 7. Literalmente. Com quantos anos? 80. Literalmente. 80. Ousada, hein? Literalmente, assim, no sentido de movimento que a gente... Então, eu acho que, assim, o que a pessoa deveria ser capaz, Alan? A pessoa deveria ser capaz de pegar o bairro dela e dar uma boa caminhada, sendo leve isso. A pessoa deveria conseguir levantar o peso do próprio corpo umas 15 vezes seguidas, e isso ser fácil. A pessoa... Como assim? Com movimento? Uma Sentar barra? e levantar. Não, o próprio tá. peso do corpo sozinho, sem carga. Sem carga Ah, tá, externa. sentar e... Sentar no chão Tá. e voltar Não, umas ok, 15 mas vezes. eu consigo levantar o peso do meu corpo fazendo uma barra. Sim, colocando carga externa que você está falando. Você falou levantar o peso do próprio corpo. Puxando com a barra movimento. fixa, É, cara. a barra fixa. Sim. Pô, não. 15 Sim, com sim. 80? Eu Não, consigo 15. gente, desculpa. Sentar e levantar do chão o seu próprio peso umas 15 vezes, e isso ser fácil. Você conseguir carregar por volta de 15 quilos uma distância curta, isso ser fácil. Ou 10 quilos. Geralmente os estudos diferenciam de gênero de mulher para homem. Então, 10 quilos para mulher, 15 quilos para homem. Uma distância curta, isso é fácil. Você conseguir saltar e sequencialmente, isso é fácil. Se você puder correr, seria bom. A gente sabe o quanto a corrida ajudou a gente ao longo da nossa história como espécie. Então, se você conseguisse dar uma corrida de 1 quilômetro sequencialmente, seria bom. Você conseguisse pendurar, seria bom. Então, eu já falei, Tem um saltar... tempo para se pendurar? Vocês imaginam alguma coisa? Eu imagino uns 20 segundos, assim, quando eu coloquei lá no meu teste. Com 80 anos. Sim. Tá. Eu chamo de movimento ao longo da vida. A gente tem que manter essas capacidades ao longo da vida, né? Então, hoje eu já peguei cliente de 13 anos que não conseguiria andar 1 quilômetro sequencialmente. Então, concordo com a Rafa em tudo, mas eu vejo mais pelo lado prático dessas atividades, assim, não sei se era o que você queria de resposta, mas Não, era o que eu queria. é isso, tipo, tem que ser capaz de você carregar Mas a gente aproveita a sua resposta. carga. É isso, carregar carga. Sei lá, se sua distância do mercado é 1 quilômetro, você tem que conseguir carregar a carga do mercado até a sua casa de maneira leve. Que você chegue em casa e seja leve. Aí, qual a estratégia que vai ser leve? Aí tem várias, né? Mas eu penso eu penso nisso. Já tentei escrever. Tá no bloco de notas, assim, mas nunca dividi muito com ninguém. Eu já acho que eu dividi uma vez com o Pablo. Isso. Ele também tinha pensado em algo, mas a gente não avançou. É bizarro como essa demanda... Eu também gostei da resposta. Tá? Como Não foi essa só o Pedro. demanda Obrigada. é muito diferente do quando você pensa em atleta, assim, né? Sim. Porque, só para um comparativo, porque foi o que me chamou a atenção. Apesar de não ter padrões para isso, mas o pessoal de carregamento de carga considera uma coisa, tipo, deu uma virada de chave, é game changer, quando você passa dessa barreira. Caminhar com o seu peso corporal em cada mão. Quanto tempo? Caminhar com qual distância? Por 50 metros. Tipo, Não, quando tu vê A diferença. como o que a gente precisa para manter o nosso dia é pouco, assim, não é uma coisa, e muita gente não consegue esse pouco. Perfeito. Porque a demanda do dia a dia moderno é baixa, né? É bem baixa. Então você consegue viver com pouca capacidade. E as pessoas normalizam ser difícil. Então, subir essa escada e foi difícil. Normal, é difícil mesmo. Não, deveria ser fácil. Se você pega o metrô todo dia, deveria ser fácil você conseguir subir a escada do metrô todo dia. Então,
acaba dependendo da vida da pessoa. Por exemplo, hoje eu jogo futevôlei. Para mim, o dia que eu saio do futevôlei muito cansada, eu falo, preciso melhorar, porque eu queria que essa aula fosse fácil, mais fácil para mim, né? Então, depende da demanda, mas acho que basicamente saltar, carregar, caminhar, correr, levantar do chão, se pendurar é o que eu consideraria mais básico, assim. Olha só, a gente está perto, já deu a nossa hora, e vocês moram longe, né? Que eu já estou pensando que eu quero convidá-las de novo. Eu vou demorar um pouquinho para vocês não terem que vir aqui, porque tem um negócio que a Edma separou ali que ela não falou, e eu acho que não vai dar tempo de falar. Agora eu quero cenas no próximo capítulo, porque... Não vai nem falar, não vai nem falar. Não, porque é o seguinte... Mas é um artigo aberto, esse. Quem quiser... Mas a gente te manda um e-mail, você manda aquilo que eu não falei. Não, mas ele está aberto e é interessante. É a relação da atividade física com a saúde. Como isso, na ciência, foi se relacionando. Eu acho que você vai poder usar agora na minha próxima intervenção. É longo. Então tá, calma. A história é longa. Então vamos lá. Começou em 53, Alan. Tá. A história. Tem 70 anos de história. Você quer que eu resuma em 1 minuto? Tá bom, Quero. desculpa. TED Talks. A gente vai voltar nisso, porque, Pedro, elas têm uma característica que eu acho que você tem também, e você vai acabar trazendo isso porque eu não tenho, eu não sei nem quem foi que fez ali. Tem algumas coisinhas que acontecem no podcast que eu admiro, que eu acho bacana. Uma delas é terminar o podcast com perguntas específicas, que eu sempre que fui convidado por vocês, terminava... A gente não tem isso aqui, mas sendo elas as criadoras das perguntas, eu queria inverter, aproveitar esse momento e eu fazer essas perguntas. Eu não vou lembrar de todas, mas uma, claro, vocês já falaram sobre isso, mas vão ter que dar definição pessoal. Eu quero ver se você vai falar aquilo que eu gosto de ouvir. No coração, essa definição. Eu sou apaixonado por ela. Inclusive, eu acho que eu vou escrever, quando me perguntarem o que é saúde, eu falo assim, tá aqui, Edma Alves, 2020. Eu achei que tinha escrito, mas eu não tenho. Eu não tenho escrito. Eu acho que é isso. Mas assim, a definição de cada uma de saúde, aí... Deixa eu ver as perguntas legais. Com quem vocês passariam um mês numa ilha... Quem vocês levariam para passar um mês numa ilha deserta? Não tinha essa pergunta? Tinha. Ilha deserta não, era uma viagem. É uma viagem. Ilha deserta ficou meio... uma ilha deserta. Só podia ser... É confinamento mesmo. Por que eu inventei que era uma ilha deserta? Eu entendi a pergunta assim. Inclusive que eu não respondi essa pergunta. Não. Aí tinha uma outra, assim, uma experiência inesquecível. Tem mais, mas acho que essas 3, para a gente finalizar... Hoje seria legal. Você quer essa? E só para ficar claro. Você que manda. Esta pergunta é do podcast, ou pelo menos era delas. Estou roubando sem nenhuma vergonha para usar com vocês duas somente. A gente não vai usar com outros convidados, obviamente. Saúde, ilha deserta, que não é ilha deserta, é a viagem. E virou da Murma, ilha deserta. O que é saúde para mim? Saúde... Eu sempre respondia que saúde era dizer não. Sabe, você falar não, porque eu acho que é muito importante você não topar qualquer coisa pensando numa questão mental, tá? Porque era o que eu estava vivendo na época. Mas hoje, o que define saúde, para mim, é você se sentir capaz de executar os seus desafios diários com o mínimo de esforço físico, emocional e cognitivo. Então, falando em movimento, eu, todos os sábados... Por mais que eu durma 5 horas, entenda a importância de dormir muito, ou durma 9, ou durma 10, ou durma 3 horas, eu consegui praticar o esporte que eu gosto, de manhã. E saber que durante a minha semana eu vou ter que ter um equilíbrio para poder dizer o meu sim no sábado. Então, saúde junto a esse equilíbrio, você saber que você pode e que você é capaz de executar aquilo. Isso, para mim, define saúde. É o dizer sim. Você quer responder todas primeiro, depois... Não. Agora, bola, tá. É legal. Melhor. Saúde, para mim, é você poder fazer o que você quiser fazer sem nenhum prejuízo prolongado. Essa era a frase. E aí, o fazer o que quiser fazer pode ser surfar, pode ser jogar futebol. E essa frase veio de um momento que eu fui jogar meu futebol, numa sexta-feira, que eu jogo society, e sábado eu estava moída, muito dolorida, não conseguia pisar no chão, meu quadril doía muito, minha coluna doía muito. Eu falei, cara, tá um custo muito alto esse futebol. Tem 2 opções, o que a maioria das pessoas fazem é parar de jogar, ou eu me preparo para jogar.
E a minha decisão foi bem preparar para jogar. Hoje eu jogo futebol na sexta, futebol no sábado de manhã, não tenho dor nenhuma, nem desconforto. Então, assim, é normal ter dor muscular tardia, é normal quando você se esforça um pouco mais ter algum... Mas quando você tem um prejuízo muito prolongado pelaquela sua escolha, eu acho que já não é muita saúde. Então, para mim é isso. Poder fazer o que você quiser fazer, sem um prejuízo muito prolongado no seu corpo. Muito bom, continuo gostando da resposta. Ela converge muito com a resposta da Rafa. E agora é a Ilha Deserta. A Ilha Deserta. Não é a Ilha Deserta. A pessoa da Ilha Deserta é diferente da pessoa de uma viagem de 30 dias. É isso. Eu levaria alguém capaz de me manter. Esquece a Ilha Deserta. Alguém ganhou o pelado, largados, pelados. Alguém que ganhou o pelado, largado. Largado, sei lá. Quem eu escolheria... Uma viagem de 30 dias. Uma viagem de 30 dias. Pra onde? A pergunta é pra onde e quem? Pode corrigir a pergunta, tá bom. Não, tá. Eu vou escolher... Muda muito, tá? Hoje. Eu vou escolher uma pessoa que mudou completamente a minha visão sobre minorias, que foi a Viola Davis. Ela é uma atriz. E eu li recentemente, não, deve ter um ano, talvez, o livro dela, e isso tirou meu chão. Então, eu acho que eu iria com ela para algum lugar que tivesse, talvez, África, alguma coisa assim que me jogasse muito para essa realidade. Sabe? Que eu acho que ela é uma pessoa, assim, extremamente interessante e o livro caiu na minha vida, assim, perfeitamente, no momento perfeito, sabe? Porque eu acho que tem uma cobrança muito grande hoje de você ter uma opinião sobre determinados assuntos polêmicos, e eu vi que eu não sei nada, absolutamente nada. Então eu evito até dar opiniões, porque eu realmente não sei. E quanto mais a gente cava, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Então, saber daquilo ali, da história de vida dela e por que ela levanta tantas bandeiras, para mim foi fundamental. Então eu teria essa experiência, sabe? Porque por mais que a gente leia, a gente não consegue sentir realmente o quanto aquilo ali se encaixa na vida da pessoa, por que aquilo ali faz ela vibrar. Então eu queria presenciar isso. Então eu iria com ela. Perfeito. Muito bom. Eu sou muito fã de esporte e eu sou muito fã de quem muda o esporte, quem faz o esporte mudar de patamar, antes e depois dessa pessoa. Para mim, o Pep Guardiola mudou o futebol. Sou muito, muito, muito fã dele. Qualquer time que ele esteja técnico, eu torço pro time dele. Então eu convidaria o Pep Guardiola, porque eu acho que deve ser um cara que, deve ser infinito conversar sobre futebol com ele. Queria 30 dias perguntar como ele pega um zagueiro e transforma no cabeça de área no meio do jogo, assim. E faz isso parecer ser super fácil. Mas para onde eu levaria ele? Eu acho que eu levaria ele para General Severiano, para Botafogo, para ver se ele... Pouco interesse, pro treino do Botafogo. Pro Newton Santos aqui, para ver se a gente aprende alguma coisa com ele. Para ver se eu tenho esperança ou não. Nossa, para mim o Pep Guardiola mudou o futebol. Tudo, ele fez todo mundo melhorar depois dele. Todos os técnicos tiveram que melhorar para jogar contra ele. Para mim, ele é um cara que eu gostaria de conhecê-lo mais. Gostei. E a experiência inesquecível? Responde essa aí, tu sabe? Tô pensando ainda. Cara... Difícil essa, né? Essa é bem difícil. A gente faz pergunta pros outros, né? Coitados. Bem feito, então. Porque quando... Fizeram 2 vezes essa pergunta. Eu vou falar uma recente, assim, então. Uma experiência inesquecível pra mim foi conhecer a Austrália. Pra mim, eu não imaginava que aquilo existia no mundo. É um país incrível. Lindo e funciona... Na natureza é lindo, funciona tudo bem, as pessoas não se preocupam de onde você vem, elas te respeitam. Não imaginava que aquilo não existia. Foi bom e ruim conhecer a Austrália, porque o Brasil perdeu. Copa do Mundo. Eu sei, Não, bom e ruim, porque depois que você descobre que o bom existe, você fica menos o ruim te incomoda mais. Verdade. Nesse sentido, assim. Conhecer a Austrália foi algo que eu não imaginava fazer. E logo, é verdade, eu fui assistir um mundial de feminino, de futebol. Eu vi a Marta de perto no mundial, no último jogo dela. No mundial, com a camisa do Brasil também. Foi inesquecível. Minha experiência inesquecível foi surf. O surf chegou no momento da pandemia.
E ele mudou completamente a minha vida. A cada viagem de surf que eu faço, eu volto minimalista, né? Mas logo muda um pouco. Mas porque o surf é considerado um estilo de vida. Então ele me ensina, assim, absurdamente. Me proporciona pessoas muito bacanas, de realidades completamente diferentes. Ele te faz contemplar muito mais a natureza. Se parar pra pensar, todos os quesitos ali, os pilares de saúde, o surf proporciona. Ele proporciona, você tem que dormir, você tem que se alimentar bem. Controle de substâncias tóxicas, às vezes. Às vezes falha. Ali tem um Cara, problema gente, ali. brincadeira. Não, isso aí, pra mim... Não, mas tem o meu pé Não, do e outro olha, lado eu que não acho que deixa em fazer isso. breve maconha vai sair desse lugar, hein? Eu tô falando de maconha, gente, tá? Mas eu acho que em breve sai, tá? Acho que em breve vai ser melhor vista do que ela é ainda hoje. Já tá bem melhor do que um tempo atrás, né? Então, a gente vê tantos lugares liberando isso. Mas é isso, eu acho que todos os pilares que eu julgo saudáveis, o surf é o meu objetivo. Ele é o cara que fala assim, você quer isso? Então você tem que cuidar disso daqui. Legal. E uma questão meditativa também muito forte, né? Deve Controle ser, de né, medo. Nossa. aquilo ali deve Aqueles ser caldos, deve Nossa, ser maravilhoso. Melhor experiência que eu tive na Aquela minha espuminha vida. branca. bacana. Não sabe se vai subir, se Legal. não vai. Alguma pergunta que vocês gostam mais e eu não fiz? Eu não sei nem qual é a outra. Sim. São 4, mas eu São até quatro. esqueci qual que Tinha falta. 4, mas é que eu tinha do exercício que você... Qual é o hábito saudável que você tem que você mais se Essa- orgulha? Essa pergunta é muito legal. Essa você tem que responder. A do exercício acho que não precisa não, mas o do hábito sim. Um hábito saudável que eu tenho. Dormir cedo. Nossa, 8 horas, 8h30. 8 horas eu tô deitada. Meu Deus. 9 horas no máximo já tô dormindo. Esse eu me orgulho muito. Sou velha. Com Com orgulho. orgulho. E você, Edmo? O hábito que eu mais me orgulho. Porque a atividade física é muito fácil pra mim. Eu não considero um esforço, porque é fácil, eu sempre gostei. Mas eu aprendi a importância do sono também com ela, então eu me orgulho hoje de falar os nãos pra dormir. Dormir. E é difícil, a gente sabe que tem mais um episódio, tem mais um jogo, tem mais um amigo pra encontrar, mais um Muito aniversário. difícil. Então o sono é uma coisa que você tem que falar não dentro da sua casa. Então eu não vou ficar no Instagram, não vou assistir essa série, não vou pra poder dormir. Legal. Meninas, sensacional, Pedro. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigada a Você vocês. agradece. Eu espero tê-las novamente aqui. Com certeza. Vou dar um Quantas vezes descanso você para quiser. vocês. Até porque você foi no nosso podcast mais 70 É. vezes. Né? Nossa. Eu tô podendo chamar. Tá podendo. Tá com Eu crédito. fui direito. Pedro foi duas? Eu fui, não, acho que foi uma. Não, nós fomos juntos e você foi separado também. Foi, você separado. foi falar de Foi, crossfit isso, pra verdade, saúde. Verdade, na época verdade, da live. verdade. Muito bem, meninas. Muitíssimo obrigado mesmo. Adorei. Obrigada a você. Espero que o nosso público tenha gostado tanto quanto. Não tem como não. Ficamos em falta com alguns assuntos, mas viremos com eles. Parte 2, Ju. Todo mundo tem parte 2. A gente É. também quer a parte 2, então. Pronto, tá virando aquele Tá negócio. virando- Igual aquele negócio do jogo que tinha um A, quando o cara não tinha o A no final, era decepção. Então vocês estão com A no final. O negócio quando o jogo falava, então é isso, acabou. É. Aí a plateia, que pena que acabou. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Bom, A gente para que agradece. quem escutou até aqui, pedir para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho e aguardar os próximos episódios, que a gente está muito feliz de fazer isso. Duas figuras maravilhosas que, além de estudiosas, estão no dia a dia, estão na prática. Isso é muito importante, isso traz muita bagagem e contribui muito aqui para o nosso conteúdo. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima. Pedro. Então é isso. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Cara, passa rápido.